Espero que estejam todos bem. Meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia do Conhecimento Amichel. Vamos para mais uma aula bacana. Hoje vamos falar um pouco sobre tipos de conhecimento. Vamos conhecer as 4 dimensões do saber. Não sei se vocês sabem quantas formas de conhecer e interpretar existem no mundo. Vamos conhecer os 4 tipos de conhecimento e como esses conhecimentos se organizam. Eu li no anúncio, eu vi no espelho, está lá no Evangelho, garantem os orixás, consta nos autos, nas bulas, nos dogmas, eu fiz uma tese, eu li no tratado, mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, quantas formas de conhecer e interpretar o mundo existem? A ciência, o senso comum, as religiões, a filosofia, cada uma tem uma forma diferente para poder interpretar a realidade. Mas todas também têm um ponto em comum, o objetivo de organizar as informações para poder explicar ou até mesmo dar sentido ao mundo e às coisas. Todas essas áreas produzem algum tipo de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Ao contrário do que se pensa, a ciência ela não é a única forma de acesso ao conhecimento e à verdade. Se por acaso você quer aprender um pouco mais sobre cada um desses tipos, é aqui mesmo que você vai conseguir. Eu vou passar isso para você agora, por meio desse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Eu vou começar falando o que é o conhecimento. A palavra conhecimento ela tem origem no latim, da palavra cognoscere, que significa o ato de conhecer. De uma forma simples, eu vou dizer que é possível dizer que conhecer é elaborar um modelo de realidade. O conhecimento portanto, apenas uma forma de compreender a realidade. Essa representação, a realidade, fundamenta-se nos sentidos e na percepção, na imaginação ou no intelecto, na ideia de verdade ou até mesmo na ideia de falsidade. A partir desses modos, as pessoas criam códigos de interpretação das coisas que existem. Eu posso dizer que estabelece uma relação entre o sujeito, que é aquele que conhece, e o objeto, que é aquele a ser conhecido. Ao longo da história, as pessoas construíram muitas formas de conhecimento, com uma forma de até mesmo dar sentido à própria vida, por exemplo, um tipo de razão, e transmitir também informações necessárias para a sobrevivência da espécie. Vamos falar sobre tipos de conhecimento. Os conhecimentos eles podem ser pensados a partir de 4 dimensões. 4 dimensões principais. Científico, filosófico, religioso e empírico. Esses são os tipos de conhecimentos diferentes. Vamos conhecer um pouco sobre cada um desses tipos de conhecimento. Vou começar com o conhecimento científico. A palavra ciência ela vem do latim e significa conhecimento. A ciência ela representa todos os conhecimentos obtidos a partir de estudos e práticas para poder encontrar a solução de algum problema, de alguma situação. Para ser científico, o conhecimento ele deve ser validado e demonstrado através de investigações e também, importante ressaltar, de experimentações. A conhecimento científico é o tipo de conhecimento passível de teste, racionalmente válido e justificado, e que pode ser replicado e alcançado através de estudos, observações e também experimentações. A formação do conhecimento científico ela passa de forma obrigatória pela compreensão de que a ciência ela atende a um procedimento metódico, cujo objetivo
é conhecer, interpretar e também para poder intervir na realidade. Isto é, o conhecimento científico ele é composto principalmente por 3 elementos: a observação, a experimentação e as leis. Esse é, em linhas gerais, o método científico. Então, o conhecimento científico ele jamais será uma mera suposição, porque um conhecimento que é obtido por meio de resultado da aplicação de método científico, ele não pode ser apenas uma suposição. Ou seja, em linhas gerais, o conhecimento científico ele vem através da pesquisa científica. Ele leva em consideração um conjunto de procedimentos sistemáticos que se apoia no raciocínio lógico e usa também os métodos científicos para encontrar soluções ou explicar algum assunto, algum tema. Por ser um conjunto de procedimentos sistemáticos, a pesquisa científica ela pode ser classificada quanto à sua abordagem, à natureza, aos objetivos e aos procedimentos. Em relação à abordagem, por exemplo, a pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa, mas você pode ler mais sobre os tipos de pesquisas científicas nessa situação. A importância do conhecimento científico. Atualmente o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de publicações científicas no mundo. Na América Latina, nosso país ocupa o 1º lugar. A ciência ela é fundamental para a construção, a aquisição e também para a manutenção do conhecimento. Aqui nesse ponto se encaixam os diversos tipos de conhecimento científico, como TCC, monografia, iniciação científica, dissertação e tese. Por meio dessas pesquisas que podemos ter uma compreensão, compreender o mundo em sua complexidade e solucionar problemas. Só assim encontramos possibilidades de transformar o mundo em que vivemos, ou pelo menos de transformar algumas práticas desse mundo. O conhecimento científico que nos proporcionou, por exemplo, encontrar a cura de diversas doenças durante toda a nossa existência, a partir de novos medicamentos. Todas as vacinas de doenças, como tivemos há pouco, foram alcançadas através da pesquisa científica. Exemplo bastante rápido, a Covid. Também a partir da ciência que surgem novas tecnologias de proteção ambiental. A partir da ciência também são feitas análises de impactos socioambientais ou a invenção de um novo tipo de material que possa substituir um material poluente. Foram cientistas que descobriram como funciona o sistema solar e como funcionam os sistemas sociais. Eu quero dizer com isso, ao responder a grandes perguntas e solucionar desafios importantes da sociedade, que a ciência ela constrói o conhecimento, ela melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas, reduzindo desigualdades e construindo pontes para poder termos uma vivência um pouco melhor. Cientistas e pesquisadores, eles são pessoas que desenvolvem pesquisas a partir de um método científico. Em outras palavras, a partir de uma metodologia. Testam e comprovam hipóteses para poder chegar em conclusões nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, são as pessoas responsáveis por produzir e construir a ciência. Vincula-se a formalização da profissão de cientista ao processo de institucionalização da ciência no Brasil. O primeiro grande marco foi a criação do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em 1951, um marco bastante importante. Quem trabalha com ciência deve ter um foco principal, produzir conhecimento científico. A conclusão do conhecimento científico ele deve ser algo aplicado na vida das pessoas.
a rotina desses profissionais. Essa rotina ela inclui desenvolver pesquisas, publicar artigos científicos para poder transmitir todo esse conhecimento, além de participar de eventos acadêmicos, ministrar palestras e realizar treinamentos, como eu falei, para poder transmitir. Já o conhecimento filosófico ele parte de reflexões que pessoas fazem sobre questões subjetivas. Surgiu, portanto, da capacidade das pessoas de pensarem sobre questões imateriais, subjetivas e conceituais. Então, é um conhecimento também racional. Caracteriza-se o conhecimento filosófico pelo esforço de questionar os problemas da vida humana a partir da razão humana. Esse é o grande mérito da filosofia. Qual é? Desenvolver a capacidade de reflexão e o desenvolvimento do raciocínio nos seres humanos. Não são teorias que podem ser testadas. Por esse motivo, não é um conhecimento verificável. Ela vai partir de especulações em torno da realidade, tem como objetivo central a busca pela verdade. O conhecimento filosófico, ele busca, portanto, entender os porquês de tudo que existe. Daí porque se diz que é um conhecimento ativo, já que coloca as pessoas a pensarem respostas para inúmeras questões. Vamos, em outras palavras, falar que o conhecimento filosófico, que construi algumas ideias, alguns conceitos que explicam questões sobre o mundo e sobre a vida humana que temos nos dias atuais. Vou falar um exemplo desse tipo de conhecimento. É um questionamento. Qual é o sentido da vida? O que é o tempo? Qual é o futuro da humanidade? Por meio dessas perguntas, temos a base do conhecimento filosófico. Já o conhecimento religioso ele compartilha com os outros tipos de conhecimento o objetivo de explicar o universo em sua formação e em sua totalidade. No entanto, a particularidade do conhecimento religioso se embasar na fé e na crença nos textos sagrados e nas revelações divinas, ou seja, fundamenta-se na fé. Em outras palavras, o conhecimento religioso acredita que a religião é a verdade absoluta e que explica todos os mistérios que rondam a mente humana. Em geral, os dogmas religiosos estão nos textos sagrados como a Bíblia, o Alcorão e dentre outros. Ela parte-se, portanto, da compreensão e aceitação de que existe um Deus ou deuses que constitui a razão de ser de todas as coisas. A verdade é que Deus revela não é algo discutível nem questionável às pessoas que acreditam. Não é, nesse sentido, um conhecimento, portanto, um conhecimento racional, nem mesmo precisa de uma comprovação científica. Afinal, a razão não precisa compreender os dogmas religiosos, apenas aceitar. Eu posso dizer que os dogmas religiosos eles reforçam questões comuns na religião. Por exemplo, eu posso dizer que a divisão entre o que é profano e o que é sagrado, o que é pecado e o que é milagre, a partir dessas ideias, confirma-se aquela hierarquização de poder dos seres divinos sobre os seres humanos. Vamos agora para o conhecimento empírico. O conhecimento empírico, a palavra empírico, ela vem do grego e significa experiência. Então, para definir o conhecimento empírico, o senso comum, ele resulta das observações e das experiências das pessoas. É aquilo que é vivido, vivenciado. Entre outras palavras, parte de um conhecimento popular, que tem origem nas observações do cotidiano. Às vezes, é um conhecimento que vem de uma experiência bastante particular daquela pessoa,
que se assume como uma verdade universal e coletiva. Um exemplo que eu posso dizer aqui para vocês é um agricultor que sem estudar sobre o assunto, ele sabe exatamente quando plantar, colher cada vegetal. Isso porque ele aprendeu com os resultados de plantios e colheitas que já foram realizados anteriormente. O senso comum é, portanto, o conjunto de saberes que oferece respostas às questões frequentes do dia a dia, mas que são simples constatações. Quer dizer que não tem uma comprovação científica. Muitas vezes o conhecimento empírico ele é aquele saber transferido de geração em geração. Por exemplo, colocar um pedaço de algodão na testa do bebê para fazer parar o soluço. Você já ouviu falar nisso? Isso é um conhecimento que vem passando de geração em geração, conhecimento que minha avó passou para minha mãe, espalhou para toda a família. Minha avó com certeza ela aprendeu com outra pessoa e repassou e aí por diante. Esse é um saber empírico. Afinal de contas, não existe uma comprovação científica, nem mesmo uma pesquisa que possa garantir que utilizar o algodão vai poder resolver esse problema. É, contudo, um conhecimento a partir de uma simples observação, ou seja, é apenas uma dedução. Por esse motivo, ele é bastante passível de erro. Ficar muito atento. Um exemplo bastante usado é que durante muitos séculos, a partir de conhecimento empírico, se aceitou que o Sol ele girava em torno da Terra. Mais tarde, a ciência ela trouxe a comprovação que, na verdade, a Terra é quem gira em torno do Sol. A diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico. A principal distinção é que o conhecimento empírico ele não segue o método científico. Daí porque se diz que não tem uma comprovação científica, já que ele vai resultar de mera dedução a partir de observações e de experiências. Por outro lado, a formação do conhecimento científico passa de forma obrigatória pela observância de um procedimento metódico cujo objetivo é apenas conhecer, interpretar e intervir na realidade. Um exemplo clássico da diferença entre esses dois tipos de conhecimento é o chá de boldo e o omeprazol, aquele remédiozinho que o pessoal costuma tomar. O chá de boldo ele é um conhecimento empírico, passou de geração em geração, que surgiu a partir da experiência de alguém que sentiu uma dor e usou para poder aliviar aquela dor momentânea. Posteriormente, essa pessoa passou esse conhecimento adiante. Contudo, não existe uma comprovação científica, metodológica, para poder confirmar que essa ação ela é afirmativa. Já o omeprazol, que é um remédio, ele passou por um processo de conhecimento científico, já que é um remédio testado em laboratórios, cuja eficiência contra dores no estômago ela foi comprovada a partir de técnicas e métodos científicos. Vocês conseguiram compreender, galera? É isso aí. Como o conhecimento empírico pode diferir do conhecimento científico? O conhecimento empírico ele é um conhecimento que é baseado em experiências pessoais, observações e informações adquiridas por meio dos sentidos. Ele tende a ser subjetivo e não sistemático, muitas vezes até mesmo dependendo da intuição e da perspectiva individual. Por outro lado, o conhecimento científico, ele é obtido por meio de métodos científicos como observação cuidadosa, experimentação e análise de dados. É objetivo, baseado em evidências mensuráveis e sujeito à revisão e validação por outros cientistas. Como conhecimento intuitivo, ele pode ser útil. Esse tipo de conhecimento ele pode fornecer
diversos insights rápidos e espontâneos que não são facilmente acessíveis por meio de processos racionais ou análise lógica. Esses insights intuitivos podem ser valiosos na tomada de decisões, especialmente em situações complexas e incertas. No entanto, é importante equilibrar o conhecimento intuitivo com outras formas de conhecimento e informações disponíveis para poder evitar aquelas vieses e tomar decisões mais informadas e não fundamentadas. Pois é, galera, sentei um pouquinho para poder falar para vocês sobre essa questão, finalizar a aula. Espero que tenham curtido a aula sobre os conhecimentos filosófico, científico, empírico e o conhecimento religioso. Espero que tenham assimilado tudo que eu passei aqui para vocês. Revisem, leiam muito e vou pedir para vocês dar um cliquezinho lá no sininho e se tiverem curtido mesmo, para poder ter acesso a outras aulas, o YouTube mandar outros vídeos para vocês. O meu canal, eu transformei meu canal, além de educativo, um canal que transfere podcast, artigos, entendeu? Então eu englobei tudo, noticiários. Então eu fiz um canal mais generalizado, tanto para educação quanto para notícias e um conhecimento geral. Então inscreve-se no canal, dá uma força lá para poder eu continuar criando conteúdos. Eu sou professor de Sociologia, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Michel. Espero que vocês possam assistir minhas próximas aulas. Até a próxima, valeu galerinha!